Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo da QHSE Ocupacional. Meu nome é Denis, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre ruído, né? Os problemas ocupacionais do dia a dia, as principais normas, o que influencia na sua vida e na vida do povo que você vai tomar conta aí, provavelmente. Então seja muito bem-vindo, não esquece por favor de dar um like, curtir, compartilhar, comentem por favor, ajuda na relevância do YouTube. E vamos lá a mais um tema então a partir de já. Bom, eu pensei em gravar de máscara para não assustar muito, mas acho que o slide ainda dá mais certo, ele é mais didático. Mas vamos lá, qual que é o conceito ocupacional de ruído? É um fenômeno físico de vibração, né, com características indefinidas de variações de pressão, no caso o ar, né, então a vibração do ar em função da frequência. Trazendo para o português, são variações aleatórias da pressão do ar, que gera a vibração, né, em função de um tempo e uma frequência específica. Então esse é o conceito ocupacional que nós temos para ruído. Bom, dando o conceito da Fundacentro, da normativa aí da Fundação Jorge do Prá Figueiredo, né, que é um órgão aí do governo federal, né, vinculado aí ao Ministério da Economia, que elabora estudos e pesquisas sobre as questões de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho para quem não conhece. Dentre as normativas da Fundacentro, a NHO, Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro, acerca de avaliação ocupacional de ruído, né, tanto intermitente como contínuo, é entendido como aquele que não é classificado como ruído de impacto ou impulsivo. Tá, show de bola. E aí, é o que não é ruído de impacto impulsivo, mas que raio é ruído de impacto impulsivo? Porque na verdade eu não falei o que é. Então, o ruído de impacto impulsivo está descrito na mesma NH01. Né? É um ruído que apresenta picos de energia acústica de duração inferior a 1 segundo, né? A intervalos superiores a 1 segundo. Né? Ou seja, a cada batida, né, que a gente tem, precisa haver um intervalo aí de 1 segundo, né? Onde cada parte desse ciclo de exposição, na qual o trabalhador estará exposto aí a nível de ruído, ele precisa ser um nível estável, ok? Portanto, meus amigos, quando a gente fala de ruído contínuo e intermitente, né, todo ruído que apresentar picos de energia acústica superiores à duração de 1 segundo, você tem esse conceito, né, do que é o ruído contínuo ou intermitente, certo? Traduzindo aí, é essa a história. Ainda falando de outro conceito, né, das NBRs, das normas brasileiras técnicas aí 10.151 e 10.152, a gente tem que o ruído contínuo é aquele que no intervalo de tempo de 5 minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6 decibéis entre picos e vales, ou seja, máximos e mínimos da sua variação. Para quem não sabe, né, a NBR 10.151 e a 152 são normas acústicas, né, onde a 10.151 é referente à medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas, né, onde você tem uma aplicação aí de uso geral, e a 10.152 é referente a níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações, ok? Uma coisa importante de se destacar aqui é o seguinte: os efeitos de exposição ao ruído eles não são só auditivos, né? Onde a gente tem lá aquele famoso deslocamento, né, temporário do limiar auditivo, né? Onde a gente tem aí uma surdez profissional que pode ser condutiva ou neurosensorial. A gente pode adentrar um pouco mais, se vocês tiverem interesse, a gente pode explicar como funciona todo o sistema. Mas a ideia aqui do momento é deixar claro que existem questões, né, não auditivas nos efeitos de exposição ao ruído, né? Então, o ruído intenso ele pode provocar queda na atividade motora, né,
onde a gente pode produzir aí com esse problema a falta de capacidade aí de atenção, de concentração, né? E por consequência aí a queda de produtividade. Então alguns sinais de efeitos não auditivos, né, produzem resultados como dores de cabeça, irritabilidade, vertigem, cansaço, insônia, dor no coração, zumbido na orelha, né? E ainda os sinergéticos, né? Como ruído, vibração e agentes ototóxicos, ou seja, produtos químicos que produzem, por consequência, problemas auditivos, né? E a vibração, por sua vez, também pode trazer, né, essa consequência. Níveis típicos de ruído. Então, dando uma olhada nos níveis típicos de ruídos aqui, temos aí desde o limiar auditivo até a explosão, né? Passando aí por várias situações, né? Então temos aí desde uma biblioteca, a máquina de lavar roupa, o aspirador, né? Então temos aí entre a máquina de lavar roupa e o aspirador o ruído de conforto, conforme descrito no NR17, de 65 decibéis, né? Independente aqui do ambiente, né? Não estou colocando aí as NBRs, né, de conforto acústico em pauta, né? Recreio, né? Aí já estamos aí quase no nível de ação, conforme NR15, né? Porque para um limite de exposição de 8 horas nós temos aí 85 decibéis de exposição diária, né? E aí os desagradáveis, né? O que deixa de ser amarelo e passa a ser vermelho no nosso gráfico, onde temos máquina perfuradora, serra mecânica, martelo, tiro de revólver, buzina, avião, explosões. Então, para que vocês tenham uma ideia aí, né, onde se encaixam os níveis de decibéis, né, para que vocês entendam aí. Então, uma sala de aula tem entre 40 e 80 decibéis, dependendo do estado de espírito das criaturas que lá existem. Tráfego rodoviário de 50 a 90 decibéis. Leitor de música, 70 a 100 decibéis. Uma discoteca, uma balada, né, um funkão, um covidão, de 85 a 115 dBs. E sirene e alarme até 120 decibéis. E quando a gente fala dos níveis típicos de ruído, é muito importante, né, para aqueles que prestam serviço, orientar bem o cliente, porque isso pode ser um diferencial, né? Porque o que acontece? Todo mundo pensa, claro, aqueles que não são da área, aqueles que estão entrando agora, que o EPI é a melhor solução, quando ela é, na verdade, a última solução para qualquer coisa, porque é o desconforto, né? Você está dentro de um ambiente não neutralizado, não analisado o risco. Às vezes também não é possível você neutralizar o risco. Então, dentro de uma cadeia, né, que você tem aí dentro das premissas do PPRA, do PGR, né, a ideia primeira é eliminar. Então temos esse exemplo aqui à esquerda. Então você tem um buraco, né, boca de bueiro, você tampa, você eliminou o problema. Segundo, substituição. Então você tem de repente um produto químico, né, um produto de limpeza, que você pode substituir ele por um dummy sanitário, por um produto que não faça mal à saúde, à derme, à questão respirável, pelo contato desse produto. Então é substituir. Se eu não posso eliminar e substituir, talvez eu possa controlar. Então temos aqui o exemplo, né, do rapaz realizando solda, né, e a gente tem aí o equipamento para fazer a sucção desse fumo, né, de solda, né. Temos aí uma exaustão, né, negativa. Temos também a sinalização. Então às vezes você tem um buraco monstruoso e não pode tapar, você
sinaliza para que ninguém caia. E se você não elimina, não substitui, não controla e não sinaliza, aí sim o EPI passa a ser a solução, sendo a última solução. Meus amigos, existem muitos conceitos aqui que dariam vídeos muito grandes aqui. Eu queria saber de vocês a relevância. Vocês querem que eu fale disso? Né? De repente é interessante a gente tratar legal, pegar lá toda a referência da NHO 01, né? Mas trazer isso para um lado prático, né? Eu não gostaria de ler normativa, mas trazer aplicações reais, né? De um LTCAT, de um laudo de insalubridade, de um laudo NBR 151, 152, né? Mas existe todo um trabalho, existe toda uma dor de cabeça, a gente perde tempo, né, para fazer esse trabalho. E aqui o nosso grupo é muito humilde, né? Nós temos poucos participantes ainda, e espero que tenha mais, para que a gente possa ajudar as pessoas mesmo, né, para que a gente possa formar melhores técnicos, melhores higienistas ocupacionais, não é? Então eu queria saber de vocês se interessa eu fazer vídeos, né, explicando isso pormenorizadamente, vídeos maiores, né? Deixa aí na descrição, comenta para mim, por favor, né? Falar de ciclo de exposição, critério de referência, limite de exposição, né? Relação ao valor teto, os medidores, né? Tanto integrador de uso pessoal como importado pelo avaliador, nível de ação, nível de exposição. Apesar de que isso é arroz e feijão, mas é interessante a gente tratar no fio do bigode. O NEM utilizado aí para LTCAT depois de 2004 na Instrução Normativa STT7, né, o nível limiar de integração, ruídos, tipos de ruído já tratados, a situação acústica, zona auditiva, enfim. Tem bastante conversa. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Vocês gostariam de um curso mais aprofundado de ruído? A gente pode fazer, com alegria. Mas eu preciso da ajuda de vocês, através do like, através da participação, dos comentários, porque não adianta produzir vídeos grandes, né, se ninguém assiste, né? Um vídeo aí de 10 minutos é um sofrimento para que as pessoas assistam até o fim, não é? Uma coisa que eu acho interessante colocar aqui nesse nosso bate-papo é sobre esse incremento de duplicação de dose, o fator Q, né? Infelizmente tem muitos profissionais que têm dúvida acerca desse tema e acabam tendo vergonha por serem da área de ter um esclarecimento melhor, né? E a gente está aqui para isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, tem todos os contatos aqui no vídeo. É interessante que você aprenda isso. Trocar ideia no WhatsApp não mata ninguém, nem dá para cobrar, que nem copo d'água. Né? Então uma coisa que é importante de se dizer que é o seguinte: o nível de pressão sonora, né, ele é obtido através de uma escala logarítmica, né, não uma escala linear. O que isso significa? O dB, o decibel, é uma forma de você compressionar, de você dar uma apertada, né, entre os decibéis. Então isso não é uma linha, isso não é, por exemplo, uma representação onde cada dB que você vai subindo na escala, ele tem sempre o mesmo peso, né? Como você faz no parquinho as unidades lá, você soma 2 unidades com 3 unidades, dá 5 unidades. Não. Quanto mais a gente eleva o nível dessa escala logarítmica, maior peso ela tem. O que eu quero dizer com isso? O fator de dobra é justamente o número onde você tem o dobro em relação ao anterior, conforme você aplica na escala logarítmica, né? Então a gente tem uma parábola aí nesse caso, né? Então, por isso que muitas vezes, né, o pessoal confunde ler, né, na NR9, por exemplo, né, que o nível de ação de ruído, né, que você tem que se atentar para uma jornada de 8 horas diárias, é na realidade 80 decibéis, sendo que 85 decibéis é o limite de exposição. Mas como assim? 85 dividido por 2 é 80? Exatamente, é isso mesmo. E existem literaturas, normas que usam, né, esse fator de dobra, o incremento de duplicação de dose, em fórmulas onde você tem a base 3 ou em fórmulas onde você tem a base 5, né? Então, né,
o equivalente energético, né, do dobro dessa exposição, ela nunca vai ser exatamente o dobro desse número, por isso que o dobro de 80 é 85, né, dentro, evidentemente, do que, né, igual a 5. Né? Então ainda, né, é importante a gente ver aqui, analisar, né, essa tabela. Né? Então nós temos essa tabela aqui que eu coloquei no slide. Né? Temos aqui, primeiro, a tabela 1, né, do tempo máximo de diário de exposição que a gente tem na NR15, né, onde o incremento de 5, tá vendo? Você tem aí a cada 5 você está dobrando, né? Então temos aí a tabela à direita, ele fala o incremento de 5 decibéis, né? E da máxima exposição diária permissível, né? Temos, tá vendo? Então 90 decibéis para 4 horas de exposição, né? Mais 85 decibéis para 8 horas, né? Ou seja, temos o dobro de horas para apenas 5 decibéis a menos. E se você for considerar 95 decibéis, vai caindo pela metade. Então, 85, 8 horas, 90, 4 horas, 95, 2 horas. Então, nós temos aqui na NR15, no seu anexo 1, que fala dos conceitos de ruído, né, a tabela calculada com a base Q igual a 5. Diferente, por exemplo, do que a gente tem na norma de higiene ocupacional, número 1 à esquerda, onde o incremento, né, de duplicação de dose é a cada 3 dB. Então, olhando aqui a mesma questão, 85 decibéis para 480 minutos, né? Então, temos aqui 88 para 240 minutos e 91 para 120 minutos. Né? A NHO trata por minuto e não por hora, é só você dividir por 60, né? Então aqui os 480 minutos, eles são referentes às 8 horas. Os 240 minutos são referentes à metade, que são 4 horas. E os 120 minutos, às 2 horas. Né? Então, se você comparar as tabelas, né, 85, 8 horas na NR15, né, nós temos aqui 85, 8 horas ou 480 minutos na NHO 01. Porém, para 88, né, nós já temos a metade, ao invés de ter com 90. Então, já temos uma diferença de 2 decibéis entre NHO e o anexo 1 da NR15, quando a gente fala aí da questão de 4 horas de trabalho, 240 minutos. Mesma coisa, acompanhando aí as 2 horas que são os 120 minutos na NHO 01, só que ao invés de 95 decibéis para 2 horas como temos na NR15, teremos aí 91 decibéis. Né? Então, é evidente, existe uma fórmula, existe toda uma forma de se fazer isso. Né? Então, existem aí muitas conversas, inclusive já tem vídeo nesse grupo aqui, nesse canal do YouTube, né? Das questões do LTCAT, que dão muito pano para manga, né? Porque o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, que é um documento previdenciário e não trabalhista, né, ele fala no seu artigo 280, né, da Instrução Normativa 77, a partir de 2004, que nós precisamos aí calcular o NEM, né, o nível de exposição normalizado, dentro das premissas dos critérios da NHO 01, porém os limites de exposição são da NR15. Mas dê uma olhada nos vídeos aí, isso é conversa, né, de boteco, e tem bastante coisa interessante aí nesse vídeo que eu postei no canal explicando detalhadamente isso, e qualquer dúvida pode chamar a gente, porque eu aprecio muito esse tipo de conversa. Para não passar muito, porque o vídeo já foi muito além, né, do que o povo costuma ter tempo para assistir nos dias de hoje. O brasileiro é complicado, cara, tem medo, né, de estudar, tem medo de ler, medo de perder muito tempo num tema, é dinâmico, né? Texto de 3 linhas no WhatsApp é textão. Mas eu também, né, me incluo nessa lista e eu luto contra o meu analfabetismo funcional, né, no sentido de ser uma pessoa que busca mais informação, estuda mais legislação, né, que sempre falta para o profissional que quer buscar excelência.
Então, falando de algumas normas fundamentais de ruído, temos aí o anexo 1, né, da NR15, que fala de insalubridade, as questões de ruído de conforto na NR17 de ergonomia, NH01 da Fundacentro aqui, bem falado, as NBRs acústicas, né, 10.151, 10.152, a instrução normativa 77 do Sistema de Informações da Previdência Social, onde você vai ter lá o artigo 280 falando de ruído, né? Também o anexo 4 do Regulamento de Previdência Social, e aqui tanto a IN 77 como esse anexo 4 do RPS, né, do decreto 3048, né, do SISLEX, ele tem lá a sua tabela de carência, né, de 25 anos de trabalho para exposição, né, direto, contínua a ruído. Tá? Então, onde eu consigo essas normas? Isso é tudo, né, exceto as NBRs, são gratuitas, né? Então só a NBR que você vai pagar aí. E se você for engenheiro, se você tiver um CREA, né, pode me chamar nos comentários aí que eu te explico como acessar essas normas aí por 10 minutos gratuitamente, tá? O engenheiro tem direito, existe um convênio, qualquer coisa dá um toque aqui. Então as normas regulamentadoras, a 15 e a 17 se encontra no ENIT, na Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, só jogar no Google, ENIT NR15. As NBRs no portal ABNT, só colocar também no Google pai dos burros resolve tudo. O portal Fundacentro você vai ter as normas de higiene ocupacional excelentes. Fundacentro realmente é um órgão de referência em segurança e saúde do trabalho, né? As instruções normativas e o regulamento de previdência social você encontra no SISLEX, só colocar no Google que o pai do burro não tem para ninguém. Prezados, para quem chegou até aqui, o meu muito obrigado, Deus abençoe vocês. Quer pormenorizar um pouco mais esse treinamento, entender os critérios de avaliação do ruído, entender o que é NEM, entender NH01, as informações da Instrução Normativa 77, NR15, as NBRs 10.151, 10.152, que são um assunto demais, né? São complexas, existem aí as questões dos instrumentos de medição, os critérios, enfim, é um universo. Mas eu queria saber de vocês se isso interessa, se isso é material que vocês assistiriam e gostariam que a gente continuasse aí entrando no mundo do ruído. Isso aqui, claro, foi só uma lambida no tema, de leve, né? A gente falou realmente o básico, né? E já estamos aí em quase meia hora de vídeo. Então, é complicado a gente começar a adentrar um pouco mais, falar de NEM, todo esse tipo de coisa, LAVG e tal. É conversa que vai longe. Então espero que vocês tenham gostado, agradeço muito para quem chegou até aqui, né? Nós temos aí grupo no WhatsApp, temos grupo no Telegram, né? Não destinado a propagandas, mas ajuda mútua, né? Participem, tem todas as informações aí e fiquem todos com Deus. Agradeço muito a presença de cada um e qualquer coisa é só chamar. Fiquem com Deus.